Olá, olá para você, olá galera, espero que vocês estejam muito bem. Esse vídeo eu já vou dar um spoiler aqui. Esse vídeo é para você que tá achando que Deus é surdo. Se você tá achando que Deus é surdo, que Deus não tá te ouvindo, que parece que você clama, clama, clama e nada acontece, fica até o final do vídeo que eu vou compartilhar com você uma coisa muito especial, uma leitura muito especial que a gente vai aprender hoje. Sabe por quê? O rei Davi também pensou a mesma coisa que você. Olá, gente, eu sou a Jaque e se você é novo no canal, seja super bem-vindo. É um canal de leitura da Bíblia e no momento estamos lendo o livro dos Salmos. Hoje a gente vai fazer uma leitura bem interessante, eu quero chamar bastante a sua atenção, quero que você fique comigo e reflita comigo sobre esse tema muito importante, porque vez ou outra a gente sempre pensa que Deus não está ouvindo a gente. E se você está passando por esse momento agora, né, right now, agora na sua vida, fica comigo que a gente precisa ouvir da palavra e ver o que o Senhor tem para nós, para nos ensinar, porque afinal de contas, será que Deus é surdo? Por que Ele não ouve a gente? O que acontece no meio dessa história toda? E é sobre isso que a gente vai discorrer aqui. Mas antes, considere se inscrever no canal, veja se esse conteúdo é legal, é bacana para você. Ativa o sininho, não esquece, tá? Porque aí o YouTube sempre vai entregar esses vídeos para você e vai considerar também o conteúdo legal para entregar para outras pessoas. Mas antes da palavra, vamos falar com Deus, vamos orar pedindo que Ele nos ajude, Ele fale com a gente, Ele sonde o nosso coração e venha ministrar em nós a Tua palavra de vida. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia e te agradeço porque o Senhor é bom. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida de quem está me assistindo. Venha nos abençoar, falar conosco, perdoar também, ó Deus, os nossos pecados, porque nós somos muito falhos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Às vezes estamos bem, às vezes estamos mal. Nos ensina, ó Deus, nos ensina a permanecer firme, a permanecer constante na Tua presença e na leitura da palavra. Abençoa essa pessoa que está me assistindo também, eu não sei o que ela possa estar enfrentando como dificuldade, mas peço ao Senhor que abençoe e renove a vida dela agora, em nome de Jesus. Fale com a gente, ó Deus, fale nos nossos corações, precisamos de Ti e que a Sua palavra venha fazer de nós pessoas transformadas por inteiro. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, você que está aí, pega a sua Bíblia, vem para cá, pega o celular, o que você tiver e vamos ler juntos a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 22, em que está escrito o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas eu não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: Ele confiou no Senhor, que Ele o livre e o salve, pois Ele quer o seu bem. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios da minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram-me as mãos e os pés, e posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a me observar.
Repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos. Eu te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto, pelo contrário, ouviu quando clamou. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem preservar a vida. A posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Lembra que eu falei no vídeo que às vezes a gente tem aqueles momentos que a gente pensa que Deus está surdo, né? As situações elas acontecem, há um monte de problema aparecendo, é assim, é dor de cabeça assim, aos montes, né, aparecendo ao nosso redor, e aí a gente leva ao Senhor. Aí você faz o que eu falo para você fazer todo dia, que é ler a sua Bíblia, né? Aí eu falo para você falar com Deus todo dia, e você vai lá e fala com o Senhor, e parece que assim, meu Deus, Deus não tá me ouvindo. Eu tô fazendo tudo certinho e parece que não tá acontecendo. E gente, é interessante esses momentos que parece que Deus se cala. Muitas vezes a gente costuma ter assim uma vida que é mais ou menos assim, as pessoas perguntam, tá tudo bem? E aí a gente fala, tá tudo bem, e na verdade não tá. E na verdade a gente tá mentindo, porque a gente tá falando que não tá, a gente tá falando que tá, quando na verdade as coisas não estão bem, e aí para os outros estamos rindo, mas chegando em casa a gente começa a chorar. Essa é a real. E assim, o que eu quero dizer para vocês, que Davi, o rei Davi, ele passou exatamente pela mesma coisa que de repente você tá passando agora, que eu já passei, que eu posso passar de novo. A questão, gente, que é assim, Deus, ele não poupa os seus filhos do sofrimento, ele não vai nos poupar de certas coisas. E outra, Deus não vai responder pra gente sempre na hora que a gente quer. Muitas vezes ele vai ficar em silêncio conosco, nós vamos abrir o coração, vamos achar, vai parecer que Deus não está nos ouvindo, vai parecer que ele está surdo, mas olha só parece. Observe aqui que quando a gente começa a ler aqui o Salmo, a gente vê Davi, né, todo triste, né? Deus meu, por que me desamparaste? Parece a oração que Jesus fez, né? E aí ele começa a falar que ele clama de dia, não tem resposta, à noite ele não tem sossego. Aí ele fala que ele é um verme, né? Ele começa assim a falar, meu Deus, eu não sou nada, não sou ninguém. A gente começa a ler o Salmo 22, eu pelo menos lendo aqui, morrendo de dó de Davi. Parecia que Davi estava assim no buraco. Mas à medida que a gente continua lendo o texto, gente, é muito interessante isso, que ele começa a colocar ali a vida dele caótica diante de Deus. Em tantos níveis, ele estava sendo rodeado, ele estava sendo perseguido, ele achava que ia morrer e tudo mais, e ele coloca tudo isso diante do Senhor, mas uma coisa ele não perdia de vista, que era a esperança. Ele em algum momento, no fundo, ele sabia que aquela situação ia mudar. Ele sabia que Deus ia ouvir o clamor dele, porque dentro dele ele já tinha decidido no coração de louvar o Senhor, de cantar ao Senhor ali no meio da congregação, no meio da assembleia, e ele começa a trazer essa esperança pra gente, onde ele pega e fala, olha, o meu louvor na grande assembleia vem de ti, né, cumprirei os meus votos, os humildes comerão e ficarão satisfeitos, né, todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Então, mesmo diante de tanta
dor e de achar que ele estava sendo abandonado, desamparado por Deus, ele começa a rever, a lembrar de quem Deus é. E ele traz um ponto muito interessante que eu também quero chamar sua atenção aqui, que é o versículo 4, quando ele fala assim: os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Ou seja, quando ele fala os nossos pais, ele está voltando ali aos antepassados, as pessoas que foram referências de fé na vida dele. E isso eu quero deixar também para você, que quando você se vê numa situação em que parece que Deus está surdo e não está te ouvindo, olha para as referências de fé que você tem. Aquelas pessoas que quando elas oraram, elas clamaram, Deus ouviu. Porque essa referência de fé aqui para Davi estava trazendo esperança ao coração dele. Na mente dele era assim: o Senhor ouviu os nossos pais, então ele vai me ouvir também. Tanto que ele termina esse salmo já todo feliz, renovado. Eu lendo aqui, eu mesma aqui lendo o Salmo 22, quando eu termino o Salmo, o meu coração já começa a ficar cheio de alegria, porque a gente começa a ver o poder de Deus tão grande que Davi estava ali se expressando e estava ali declarando. Então, talvez a lição de hoje, gente, é pensar assim: mas Deus é surdo? E eu vou falar para você que não, Deus não é surdo. Deus, ele ouve o nosso clamor. Deus ouve o seu clamor. Tenta apenas assim identificar se de repente nesse turbilhão de pensamentos, nesse turbilhão de problemas que às vezes você está enfrentando, o que você pode trazer de volta para dar esperança? A Bíblia ela fala sobre isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comece a olhar as coisas que Deus fez, comece a olhar as referências de pessoas de fé na sua vida e comece a crer no seu coração que essa fase vai passar e logo você vai buscar o Senhor, você vai adorar ao Senhor, você vai cantar o nome do Senhor e vai dar testemunho de milagres que Ele pode fazer na sua vida. Mas não perca essa esperança e não perca a fé, sabe? Acho que é isso que eu quero deixar aqui para você. Porque até Davi, quando ele falava assim: Senhor, meu Deus, me desamparaste, eu clamo, o Senhor não está me ouvindo, é o mesmo Davi que termina o mesmo texto com aquela esperança de adorar e glorificar ao Senhor, porque Deus é o Deus de toda a terra. Ele é poderoso. Então guarda isso no seu coração, depois volta aqui nesse vídeo. Quando você receber a sua bênção, a sua vitória, volta aqui no canal, escreve aqui no comentário desse vídeo e testemunha pra gente isso. Porque pensa assim, Deus ele não se esqueceu de você, ele não perdeu o controle da sua vida, o seu nome está escrito aqui ó, nas palmas da mão dele, mas ele tem a hora certa de agir e de falar, de responder para você. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Fica firme na sua leitura da Bíblia. E assim, fica firme, gente. Não desista de Deus. Não desista da sua fé. Não desista de buscar ao Senhor. Porque Ele tem muitas coisas para fazer para você, na sua vida, através de você e em você. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.